E olha, gente, chega ao fim o estado de emergência em saúde pública decorrente da Covid-19. Segundo o governo, nenhuma política pública de saúde será interrompida. Chegou a fim ontem o estado de emergência em saúde pública de importância nacional, ESPIM, decretado em função da pandemia de Covid-19 no Brasil. A portaria com a decisão foi assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em 22 de abril e previa prazo de 30 dias para que estados e municípios se adequassem à nova realidade. A decisão do governo brasileiro foi tomada com base no cenário epidemiológico mais arrefecido e o avanço da campanha de vacinação no país. Segundo o Ministério da Saúde, apesar da medida, nenhuma política pública de saúde será interrompida. Abro aspas. A pasta dará apoio a estados e municípios em relação à continuidade das ações que compõem o plano de contingência nacional. No último dia 12 de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, prorrogou, a pedido do Ministério da Saúde, o prazo de validade das autorizações para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19, que deixariam de ser usadas na campanha de vacinação contra a doença com o fim do EPIM. A medida vale também para medicamentos que só deveriam ser usados durante a crise sanitária. Segundo a decisão da diretoria colegiada da Anvisa, as autorizações permanecerão válidas por mais um ano. No mesmo dia, a Anvisa alterou a resolução que permite a flexibilização das medidas sanitárias adotadas em aeroportos e aeronaves em virtude do encerramento do estado de emergência. Entre as mudanças estão a retomada do serviço de alimentação a bordo e permissão para retirada de máscaras para se alimentar durante o voo. Segundo o Ministério da Saúde, o governo federal empenhou quase 34 bilhões e 300 milhões para a compra de cerca de 650 milhões de vacinas contra a Covid-19. Abro aspas. Por conta da vacinação, o Brasil registra queda de mais de 80% na média móvel de casos e óbitos pela Covid-19, em comparação com o pico de casos originados pela variante Ômicron no começo deste ano. Os critérios epidemiológicos, com parecer das áreas técnicas da pasta, indicam que o país não está mais em situação de emergência de saúde pública nacional. Fecho aspas para a nota do Ministério da Saúde. É importante que nós coloquemos o seguinte: em primeiro lugar, que o Brasil só saiu desta situação, segundo reconhece o próprio Ministério da Saúde, quem sou eu para contestar, devido aos mais de 34 bilhões investidos pelo governo federal em vacinas para imunizar a população. Ao todo, foram adquiridas 650 milhões. E aqui não tem uma destas 650 milhões de vacinas foram compradas por governadores ou prefeitos. Principalmente governadores. Todos sabem o que a grande maioria fez. Recebeu muito dinheiro do governo. Alguns estados, como os nordestinos, investiram muito mal grande parte desses recursos recebidos para o enfrentamento à Covid-19, até com a compra de respiradores superfaturados e que esses estados nunca receberam, além de tentarem de toda forma destruir a economia dos respectivos estados e, consequentemente, do próprio país. Quando, sem nenhuma garantia de que os bloqueios sanitários que eles tentaram fazer
realmente produzissem os efeitos necessários, que era impedir contaminação e óbitos, saíram proibindo as pessoas de ir e vir, de trabalhar, o que é pior. Quantas vezes eu, aqui nesse microfone, e alguns outros, em determinados microfones espalhados pelo Brasil, bradaram contra essas medidas que, além de não bloquear o vírus coisíssima nenhuma, eram tirânicas, pois desrespeitavam direitos e garantias fundamentais do cidadão e ainda impunham o desespero pela impossibilidade de trabalhar da parte de muitos trabalhadores e, consequentemente, de ganharem seu pão. E aí foi onde entrou novamente o governo federal, pagando um auxílio emergencial por vários meses de R$ 600. Algumas famílias receberam mais de R$ 1.000, que foi o que evitou uma fome muito grande aqui no nosso país. O outro aspecto que nós não podemos deixar passar é relacionado às medidas, implementadas pelo governo federal, que foi chamado de genocida e contra quem fizeram até uma CPI no Senado para torrar o dinheiro do povo brasileiro e não conseguir nenhum fato que justificasse um impeachment do presidente da República, que era o seu principal interesse, ou que sequer sustentasse a narrativa deles de que o governo tinha sido omisso, negligente e, por conta disso, genocida. Foram medidas que atenderam a população do país, não só na questão do socorro imediato para impedir a fome, como no caso do auxílio emergencial, mas nós tivemos aí o socorro aos micro e médios empresários do país que puderam, juntamente com os seus funcionários, colocar parte dessa folha de pagamento para uma política feita pelo governo federal, evitando assim a demissão de centenas de milhares de trabalhadores e muitas outras ações no sentido de evitar que o caos se estabelecesse no nosso país, especialmente na questão econômica. E eu acho que tudo isso deve ser colocado e relembrado. E especialmente, o povo não pode esquecer, em hipótese nenhuma, quem trabalhou, quem fez, quem enviou recurso, quem esteve presente num dos momentos mais difíceis da vida aqui no nosso país. E aproveitar as urnas no mês de outubro para punir aqueles que tão somente quiseram fazer politicagem em cima da pandemia, uma doença que estava tirando a vida de brasileiros. E por último, esses bichinhos tão bonzinhos, salvadores de vida, com o fim do estado de emergência, não vão mais poder comprar sem fazer licitação. E assim vai ficar mais difícil desviar o tutu do povo brasileiro.